vezes é esse lugar onde a gente para e reflete: onde foi que eu me perdi? Hoje eu estava atendendo e foi exatamente isso que a minha cliente disse: eu não sei aonde eu me perdi. Porque muitas vezes a gente está tão desgastada emocionalmente, a gente tem a sensação que já fez de tudo, mas parece que tem hora que as coisas não vão, tem hora que a gente se sente só, mesmo estando rodeada de pessoas. Parece que eu sempre preciso fazer mais, mas que nunca é suficiente, que muitas vezes eu tenho travas de merecimento. E aí a gente vai para esse lugar do erro meu. O que eu fiz de errado? O que eu não estou conseguindo enxergar? Então a gente vai entender todos esses mecanismos inconscientes que nos fazem perder força, onde muitas vezes a gente tem bloqueadores de merecimento, então muitas vezes a gente se sabota na vida e falta essa força, esse tesão de vida mesmo, por causa de marcadores que a gente teve ao longo da nossa vida. E aí eu vou te dizer onde você se perdeu. Talvez você já se perdeu lá na barriga da tua mãe, porque tudo que a nossa mãe vivencia durante a gestação, nós como filhos também vivenciamos. Então pode ser que a tua mãe, por mais que às vezes ela te desejou muito, isso não tem a ver com a mãe rejeitar ou não a criança. Às vezes ela planejou, ela queria muito ter esse filho, só que as situações ao redor dela não estavam favoráveis. Às vezes tinha briga entre o casal, às vezes tinha uma dificuldade financeira e ela estava preocupada como é que ia ser para sustentar essa criança. Às vezes foi a morte de algum ente querido, de um pai, de uma mãe, e aí essa mãe, ela ficou sem essa estabilidade emocional. E a criança, o bebezinho, sente essa falta de conexão com a mãe. Então aqui já acontece um primeiro marcador de limitação, de trauma na vida da criança, onde a criança ela vai para esse lugar de não há vida, que já parece que tudo é muito difícil, porque todas as emoções que a mãe sentiu, o bebezinho sentiu, por mais que ela desejou. Ou tem mães que num primeiro momento elas se assustam com essa notícia: tô grávida, por mais que depois ela ressignifica, mas talvez você também já criou um marcador de rejeição. Então você vem para a vida adulta e a tua lente é sempre por esse olhar da rejeição, parece que as pessoas estão te rejeitando, ou você sempre precisa buscar pela tua aprovação para mostrar que tu é boa, que tu é suficiente. Então é muito provável que os teus sentimentos, as tuas dificuldades já vêm desses marcadores lá da barriga da tua mãe. E aí você vem ao mundo. Aí você tá ali na tua infância e se você não se sentiu segura no teu lar, porque mais uma vez, porque ou os teus pais, eles se brigavam muito, ou eles passavam as questões financeiras e você sabia do que estava acontecendo, e você entendia lá no teu profundo que, opa, eu preciso crescer rápido, eu não posso dar trabalho. Então você vem para esse lugar de amadurecer rápido, e você sai do teu lugar de ser criança, de estar ali livre, espontânea, sendo quem tu é, e muitas vezes tu tá nesse lugar: eu vou ter que agradar a minha mãe, eu vou ter que fazer isso aqui para tirar a dor da minha mãe. E aí você se perde da essência da criança, já vem para responsabilidade, ou talvez tinham mais irmãos e você teve que se tornar mãe dos teus irmãos, saindo do teu lugar de ser irmã e sendo mãe dos teus irmãos. Então tudo isso vai ficando pesado. E aí quando tu vem para a vida adulta, você já tá cansada. Porque o quê? Enquanto era criança, que era para ser leve, espontânea, tá na tua criatividade, você já exerceu um excesso de responsabilidade. Você identificou que não bastava você ser, você tinha que fazer. Então aqui é onde muitas mulheres, elas já vão indo para uma energia masculina. Se eu não tive num lar que eu me senti segura, ou às vezes teve ausência do pai, ou a mãe dizia: o teu pai não dá conta da gente, ele não é bom o suficiente, olha o que o teu pai fez comigo. Você não se sentiu segura, protegida. Então você vem para o excesso da tua energia masculina, você se torna controladora. Então o dia a dia fica difícil porque você está sempre no controle. E se não sai do jeitinho que você gostaria, você já se frustra.
parece que o mundo tá contra você. E aqui tudo vai se tornando pesado, tudo vai ser nesse lugar. Por que que isso acontece comigo? Por que eu faço e as coisas não vão? Por que ninguém me olha? Porque você não se olha. Porque talvez faltou essa validação lá atrás dos teus pais. Talvez os teus pais não disseram, vai filha, tu consegue, tu é boa. Nossa, que incrível essa tua ideia. Tu é uma filha incrível. E talvez você foi sempre para o quê? Para o erro teu. Ah, não sonha alto demais. Ó, o teu irmão consegue, por que que tu não conseguiu? Vai fazer porque a ciclana faz. Olha como é comportada a tua prima, vai ser assim, vai ser assado. E aí você vai tendo que caber nesses rótulos para se sentir pertencente, para se sentir amada, e você vai desconectando da tua alma. Então, quando lá na barriga da tua mãe, esse mundo emocional dela não estava equilibrado e que você vivenciou esses desequilíbrios, porque às vezes algo, até pelo fato de a mãe estar grávida e ser um novo que para ela talvez foi assustador, porque talvez ela também não teve uma mãe ali do lado apoiando, filha, ó, é natural sentir isso, a mãe tá aqui para te apoiar no que tu precisar. Esses dias eu atendi uma cliente e que ela estava desejando já ser mãe, já estava nesse processo tentando engravidar, só que ela chegou aqui e foi bem isso, o medo do novo, e ela, ai, eu tô me sentindo chata, eu tô com um problema no cheiro, eu tô com uma dor no estômago, eu tô assim, eu tô assado. Eu disse, mas isso aí só são os sintomas naturais dos primeiros meses da gestação, e ela não sabia que aqueles ali eram os sintomas da gestação. E ela estava num profundo mal-estar, e depois conversando com ela e entrando na parte mais energética, eu senti que dentro dela estava um lugar assim, como que eu vou dar conta? Eu vou ter que organizar o meu trabalho, como é que eu vou dar conta do trabalho, e como é que eu vou dar conta do bebê e organizar tudo, casa. Mas ela super estava desejando aquela criança, só que ela passou por essa instabilidade emocional, e ali com certeza o bebezinho já sentiu, porque em vez da mãe estar bem conectada com o bebezinho, já estava nesse lugar que o quê? Tô assustada, é um novo e talvez não tá tendo alguém para trazer esse apoio para ela. Então a gente já vai com esse lugar de não a vida, de que tudo é difícil. Eu tenho travas de merecimento, porque eu não me senti amado, acolhido lá no ventre da minha mãe. Nós mulheres, a gente passa por um lugar que foi por falta de conhecimento, porque as nossas mães também não tiveram. Hoje você tem a oportunidade de estar aqui numa live assistindo conteúdos. Na época da tua mãe, da tua avó, não tinha essas facilidades, né? Então, as mulheres também não aprenderam que, por exemplo, quando tá lá no período menstrual, elas precisariam dar esse acolhimento para a filha. Filha, aqui você vai se sentir triste, você vai se sentir desconfortável, mas tá tudo bem. Aqui é um período no nosso ciclo menstrual que a gente está purificando a energia das nossas ancestrais. Então vem aqui, eu vou fazer um chá para ti, eu vou ficar aqui contigo, se tu precisar chorar, chora. Não, a gente vai vivenciando essas tristezas e a gente não sabe o que que é. E aí a gente vai de novo pro erro meu. Ué, eu não deveria estar triste, a minha vida é maravilhosa, e por que que eu tô triste? Mas muitas vezes é só o teu ciclo menstrual, e aí tu fica te culpando. Ué, que pessoa horrível que eu sou, a minha vida é maravilhosa, e por que que eu tô triste, e por que que eu tô reativa? E às vezes é só identificar, tá tudo bem, eu tô no meu período menstrual, então eu vou me acolher. Então, se a nossa mãe não nos ensinou isso, agora eu tô aqui nessa live para te ensinar que você precisa se tornar a tua própria mãe, se acolher, se maternar. A gente precisa entender que homens e mulheres são diferentes. Homem, ele é linear, ele sempre vai estar produtivo. Nós mulheres, pelo nosso ciclo menstrual, a gente vai oscilar. Então tem momento que a gente vai estar, nossa, a mil. Então tu vai lá treinar, tu tá com força, com disposição. Daqui a pouco, lá perto do teu período menstrual, ai, tu não consegue, tá difícil. E é esse lugar de entender, opa, tô só no meu período menstrual, eu não preciso me forçar além do que é necessário. Eu vou estar menos produtiva, mas tá tudo bem. Então a gente precisa começar a se organizar,
Se eu entendo que eu sou cíclica, se eu tenho algo grande para fazer, se eu tenho um projeto, se eu tenho uma demanda maior, qual é o meu período que eu estou mais produtiva? Para que no meu período não tão produtivo eu possa me acolher, para que eu não me perca de mim. Porque senão a gente sempre precisa se sustentar num lugar que a gente precisa estar bem, e aí a gente vem aqui para a rede social, onde todo mundo tá rindo, onde todo mundo tá viajando, onde todo mundo é lindo e feliz, e a gente se cobra esse lugar e a gente não se permite acessar a nossa vulnerabilidade, de que talvez eu tô triste, que talvez eu tô frustrada, que algo lá no meu trabalho não deu certo, que eu tô triste porque talvez o meu parceiro foi grosso comigo, e eu fico me sustentando. Eu sou forte, eu dou conta, porque talvez quando tu era criança te ensinaram, tu é forte, não chora, não depende de homem, faz o teu dinheiro. E você vai vindo nesse lugar que tu tem que ficar na armadura, tu tem que ficar nessa postura forte, de guerreira. E tu vai só mascarando os teus sintomas. Então tu vai botando embaixo do tapete as tuas fragilidades, as tuas tristezas. E nesse lugar tu vai te perdendo. Porque você não permite transmutar essas emoções. Porque nós mulheres, a gente tem esse poder, essa cura interna, essa alquimia de que eu sinto essas tristezas e eu deixo passar e isso me traz força. Só que quando eu quero bancar essa guerreira, dizer que eu sou forte, não tô triste, tá tudo bem, eu já resolvi, eu já entendi, ele foi grosso comigo, mas não tem problema, eu levanto a cara, eu vou, e enquanto tu não olhar para os teus sentimentos, é esse lugar que daqui a pouco tu perde as tuas forças. Então a gente ganha força quando eu olho, eu me permito sentir, que quando eu me permito sentir, eu posso também soltar toda essa dor. E isso ninguém é perfeito. Mas muitas vezes, e principalmente nós mulheres, a gente se cobra essa perfeição, a gente tá nesse lugar de comparação, né? Então é esse lugar que a gente precisa se tornar nossa própria mãe, trazer esse acolhimento para que a vida possa ficar mais leve. E é um lugar que a gente precisa começar a se desidentificar. Porque muitas vezes a gente vai escutando rótulos quando é criança, quando tá na adolescência. Filha ingrata, tu isso e tu aquilo. Mas tu é sempre assim. Mas tu também sempre chora. Mas tu também tá sempre reclamando disso. E aí a gente vai começar a se identificar com esses rótulos, indo para o menos da gente. Então muitas vezes esse lugar que eu preciso respirar e desidentificar. Porque muitas pessoas, elas vão nos colocar rótulos, porque muitas vezes elas querem que a gente atenda as necessidades da criança ferida delas. Então muitas vezes as nossas próprias mães vão dizer, filha ingrata, tu não fez isso. Tu não olha por mim. Então, se eu não tenho uma boa mãe resolvida emocionalmente, muitas vezes ela vai projetar as faltas e os vazios na filha, e a filha fica com esse sentimento de culpa, como se tivesse que tirar as dores da mãe, ou quando a mãe vem e fala, como tu é orgulhosa, como tu é isso, como é tu aquilo, e aí a mulher vai se identificando com isso. Então esse lugar que eu entendo que muitas vezes esses rótulos que chegam a mim não tem a ver comigo, mas as feridas e as dores do outro. Então quanto mais eu entendo, eu não sou assim, eu tenho a minha consciência tranquila, mais a gente pode voltar a ser quem a gente é. Parar de ir pro erro da gente, porque senão a gente vai sempre perdendo força, acreditando naquilo que o outro tá nos falando. E é esse lugar que cada vez eu preciso caminhar pra descobrir quem eu realmente sou. Porque muitas vezes eu tô leal à minha mãe, então às vezes eu faço minhas escolhas pra atender às necessidades da minha mãe, muitas vezes eu não sei nem qual é a minha escolha, porque por fundo às vezes eu tô tentando agradar os outros, agradar a minha mãe. Então muitas vezes eu preciso fazer um movimento aqui de dizer, opa mãe, sinto muito, mas eu vou desagradar você, eu vou fazer as minhas escolhas, eu vou fazer os meus sonhos. Porque muitas vezes a gente tá na vida e tá querendo realizar os projetos, os sonhos dos nossos pais. Então esse lugar que a gente precisa vir pra essa inteireza pra gente não se perder. Senão daqui a pouco a gente não sabe mais quem a gente é, quais são as nossas escolhas, quais são as nossas necessidades. E se você foi essa filha que lá atrás não sentiu essa segurança, você se conecta com a boazinha, com a salvadora. Então você faz pra ser vista, pra se sentir amada. Então você acha que quanto mais você fizer, mais você vai se sentir vista. Só que aí, mais uma vez você se desconecta de si. Porque às vezes tu tá num relacionamento, fazendo tudo pra esse relacionamento dar certo, tu tá olhando pros teus filhos e esquece de olhar, de se priorizar. Esquece que antes de ser parceira, você é uma mulher. E quais são as necessidades, os sonhos da mulher? Então esse lugar que eu preciso voltar pra minha essência. Na verdade, depois a gente fica sobrecarregada mentalmente. Isso, e aí é um lugar que a gente vai até pra um lugar de raiva, de frustração, porque eu faço, e o outro não reconhece, mas eu quero me sentir amada, eu quero que esse relacionamento dê certo, eu quero que essa amizade dê certo, e eu vou dando mais, e eu esqueço de mim. E aí a gente faz um movimento que a gente faz uma gentileza pra pessoa e ela fica super agradecida. Nossa, que bacana, que pessoa boa que tu é. E aí daqui a pouco tu faz de novo. E daqui a pouco, da tua gentileza, a pessoa acha que aquilo é a tua obrigação de fazer porque das outras vezes tu fez. E aí, daqui a pouco, ela já tá esperando que tu vai fazer, sem mesmo ela pedir. E se tu não faz, tu é o quê? O agressor, a pior pessoa do mundo. Então, mais uma vez, a gente se perde de si. Quando a gente quer dar demais, quando a gente quer tirar a dor do outro, é o lugar que o outro ele vai nos colocar no pedestal e depois ele vai nos tirar a força desse pedestal, né? Quem aí já percebeu isso? Que a gente às vezes faz, e daí daqui a pouco a pessoa, alguma coisa que tu não fez ou que tu disse um não, e aí tu é a pior pessoa do mundo pra aquela pessoa. Só que esse lugar que eu preciso me entender, que eu preciso olhar o meu valor, eu me reconhecer, eu trazer o meu posicionamento pra mim não me perder de mim. Porque se eu faço, querendo receber amor, é o que a amiga falou, a gente, né, vai ficar frustrada com aquilo, e aí só eu posso me dar, só eu posso me reconhecer. Quando eu não me reconheço, quando eu não me valorizo, eu vou atrair mais pessoas o quê? Tóxicas. Porque o meu campo tá emitindo algo. Eu não tenho como me conectar com pessoas que vão me valorizar se eu não me valorizo internamente.
Então essas pessoas, elas vão aparecer na minha vida como atores, pra mim poder olhar e enxergar, nossa, e às vezes tem que ser pela dor, né? O que eu tô fazendo de mim? Quanta coisa eu tô aguentando? Preciso olhar pro meu amor próprio, preciso me posicionar. Porque ninguém vai te reconhecer e te valorizar enquanto você tá perdida de si. Então são esses movimentos que você precisa parar e refletir. Onde foi que eu me perdi de mim? Muitas vezes a gente se perde da gente em situações de muita dor, de muito sofrimento, a gente vai perdendo a nossa alegria. É como se a gente fosse deixando fragmentos da nossa alma nessas situações. E por isso que é tão importante a terapia pra gente ressignificar, organizar esses conteúdos, pra gente voltar a tomar nossa força, fechar essas portinhas do passado e cada vez mais eu vim pra minha potência. De eu trazer a minha energia feminina, a minha energia masculina pra mim e com potência pra vida. Senão eu vou deixando pedaços de mim com as outras pessoas, enquanto eu tô querendo agradar, enquanto eu tô querendo salvar as outras pessoas. Eu passei por isso, agora que entendi, estou no começo do tratamento psicológico. E isso, Paty, então muitas vezes a gente vai precisar de ajuda, porque fazer esse processo sozinho é muito difícil. Então a gente precisa olhar aquilo que nos faltou lá na infância. E aqui eu quero trazer a consciência com vocês, que eu tô falando, mas não é um lugar de a gente julgar os nossos pais, os nossos cuidadores. A gente tá só constatando pra gente ter essa identificação, pra não ir pro erro da gente. Porque se a gente não teve essa validação lá, né, principalmente dos nossos pais ou de quem cuidava da gente, a gente vai com esse senso aqui de bloqueios de merecimento, a gente vai pro erro nosso, e aí a gente fica nesse lugar de ser carrasca da gente mesma, com chicotinho, se cobrando, se punindo porque eu não fiz diferente, ou porque eu não tô conseguindo, e outras pessoas estão conseguindo. Só que talvez as outras pessoas, elas não passaram por todos esses marcadores de trauma que tu passou. Então, às vezes, pra ela, uma sessão, 2 sessões, 3 sessões de terapia, elas vão dar um boom e vão deslanchar, e talvez o teu processo aqui, ele é um pouquinho mais intenso, porque talvez tenha que ressignificar essa vivência que tu viveu lá na gestação, ou marcadores que tu tem lá da infância, de repente até mesmo um abuso, onde inconscientemente você registra travas de merecimento, então tu vai te sabotar na tua vida, porque tu acha que tu não é digna, então tem sabotadores de merecimento. No fundo, a maioria de nós sempre tem alguns marcadores aqui de travas de merecimento que a gente precisa cada vez indo pra níveis maiores de se permitir, de se autorizar o mais, porque a gente faz parte de um sistema familiar e a gente tem muita necessidade de pertencer a esse sistema familiar. E quando a gente vê que a gente tá fazendo movimentos diferentes daquilo que os nossos pais conseguiram ir, de que talvez ter um bom relacionamento e os meus pais não tiveram, de estar prosperando e talvez meus pais estão lá na escassez, muitas vezes a gente sabota, não se autoriza a ir adiante porque a gente tem esse medo de não pertencer, de ficar muito diferente. Então a gente tem muitas questões inconscientes que vão fazendo a gente perder força, se sabotar na vida por marcadores de trauma e também por esse movimento aqui dessa força invisível, porque a gente faz parte de um sistema familiar. Então aqui nos atendimentos eu trabalho muito também com essa visão sistêmica, onde a gente precisa se harmonizar com o pai, com a mãe, pra ganhar a força da energia masculina, a força da energia feminina, pra gente ir com potência pro mundo. Então a energia feminina, ela é essa força mais intuitiva, mais amorosa, é uma energia de abundância, de autoestima, de bons relacionamentos. A energia masculina é a energia de a gente ter essa força pra ir pra vida. Então, às vezes, tu sente que falta essa força pra continuar os teus projetos, ou às vezes vai, tu marca academia, tu não vai, tu marca as coisas e se sabota. Muitas vezes essa falta dessa energia masculina que tá te sabotando de ir pro mais. Então, a gente precisa integrar essas duas energias, feminina e masculina, pra gente ir potente pra vida. Só que muitas vezes aconteceram esses marcadores lá atrás. E aí é onde a gente muitas vezes se impede pra que esse fluxo, ele possa fluir livremente na nossa vida. De a gente tomar o que é do feminino e o que é do masculino. Então, muitas vezes a gente vai o quê? Sem força pra vida. Então, eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe. A gente aqui tá só constatando que talvez tiveram essas faltas, para que tu não vá pro erro teu, que tu entenda que às vezes esse lugar que tu sente, tu precisa fazer pra ser reconhecida, que tudo que tu faz talvez parece que nada é suficiente, que talvez tenha essa sensação de vazio, que é por essas questões. Mas, sem julgá-los, porque a gente entende que muitas vezes, aquilo que os nossos pais deram, muitas vezes nem eles não tiveram. É como eu falei no começo da live, vocês estão aqui, estão tendo agora esse conhecimento aqui gratuito, hoje a terapia é mais acessível, tudo é mais acessível os conhecimentos. Na época dos nossos pais não era tudo mais difícil, e aí eles tiveram pais que era mais difícil ainda, né, onde realmente eles muitas vezes foram privados do amor, porque era toda aquela coisa assim, mais rígida, né, hoje que a gente vai, tá mais nesse lugar de, muitas vezes a gente prioriza mais os filhos, a gente entende que os traumas, né, aquilo que os filhos vivenciam vai gerar trauma, então a gente toma todo esse cuidado com os filhos, e os nossos pais, avós, bisavós não tinham esse conhecimento, tudo era mais rígido, não tinha esse lugar de trabalhar o emocional. Vai, filha, que tu consegue, tu é boa, não desiste, continua, tô aqui, vai, se tu quebrar a cara, eu tô aqui pra te acolher independente do que aconteça. Então muitas vezes a gente não teve esse suporte. E muitas vezes a gente tá nessa vida adulta, e por mais que a gente tá nesse corpo de adulto, existe uma criança dentro de nós que no fundo ela tá sempre esperando essa validação dos pais, esse reconhecimento. E aí se eu não tenho uma validação, uma pessoa que é muito importante pra mim, que me diga assim, tô torcendo por ti, às vezes a gente perde força até num trabalho, por exemplo. Se eu tenho alguém que eu sei que tá olhando por mim, a minha mãe, que tá olhando meus esforços, então parece que eu vou com mais força. Eu quero subir de cargo, eu quero conquistar as coisas. E se talvez eu perdi essas figuras, né, ou porque faleceram, ou porque estão distantes, e se eu sinto, ou que eu tenho lá meus pais, mas eu sinto que eles não têm muita conexão emocional, eles nem sabem o que tá acontecendo na minha vida, muitas vezes esse lugar que a gente perde até o estímulo de subir, de avançar, porque eu não tenho uma figura importante olhando para os meus esforços. Então realmente esse lugar que eu vou precisar de uma demanda maior para me sustentar nesse lugar de ir pro mais. Quem se identifica também com esse lugar que eu falei que talvez vai mais pro excesso da energia masculina, que quer resolver tudo, que muitas vezes não espera o tempo do parceiro fazer as coisas, então vai lá, faz, mas só que isso dá conflitos no relacionamento, aí faz, mas sente que tá cansada, que tá exausta. Tem alguém que se identifica aqui, que daí eu posso explicar um pouquinho? Ou se vocês têm pergunta também, vocês podem trazer pergunta, que daí eu vou direcionando. Ellen, o sim é o quê? Que é essa mulher mais guerreirona na energia masculina? Se identifica? Isso. Então tá. Então eu vou falar um pouquinho, como eu já estava explicando ali, né? Então a gente vem para esse excesso da energia masculina quando a gente sentiu que faltou essa segurança lá atrás.
Então, ou pode ser porque eu tive a ausência do meu pai e aí eu precisei ocupar esse lugar do masculino dentro do meu sistema familiar para ser talvez até um parceiro aqui para minha mãe, porque talvez o meu pai estava tão ausente, eu queria ocupar o lugar do meu pai, ou porque às vezes eu escutava a minha mãe dizer, ai, teu pai é um fraco, ou porque eu, no contrário, ou às vezes eu idealizei muito esse pai, eu me conectei mais com o meu pai e eu não consegui me conectar com a minha mãe, achando que o meu pai é maravilhoso, e aí eu me conecto aqui com o pai, e lá na infância, se eu não volto para a mãe, é só a mãe que pode me passar as questões do feminino. Não gosto de ficar pedindo, vou e faço. Então, isso é muito da energia masculina, que a gente está sempre nesse lugar de fazer, de resolver, que a gente não suporta pedir ajuda. Eu também já fui dessas, eu detestava pedir ajuda. Às vezes ainda tenho um pouquinho de dificuldade, né? Mas eu já tô me trabalhando e é esse lugar que é do feminino receber, de a gente estar aberta e a gente entender que a gente precisa e merece ser cuidada e a gente precisa estar relaxada para nutrir o nosso emocional, para nutrir o nosso espiritual, para a gente fazer as nossas conexões e a gente ser mais intuitiva e tá leve dentro do relacionamento. É casada, Ellen? Quando a gente tá nesse excesso da energia masculina, isso gera muita desconexão do casal. Depois me responde aqui, Ellen, se tu é casada. E aí isso gera desconexão do casal e começa a acontecer muitas brigas, porque fica duas energias masculinas aqui se batendo de frente. E quando ele faz aquela sensação que fez mal feito. Ah, Ellen, então, é bem assim, Ellen. Por quê? Porque na energia masculina a gente é muito controlador, a gente quer mandar, quer fazer do nosso jeito. Então esse lugar que tu tem que abrir espaço e olhar que o teu parceiro, ele é grande, ele dá conta, que no primeiro momento tu vai ter que suportar receber o que ele tem para te dar e do jeito que ele pode fazer. Sabe, é um exemplo assim, vou dar um exemplo bem bobo, tá? Mas às vezes tu tá cansada, sobrecarregada e tem lá a pia cheia de louça suja e tu vai pedir pra ele, ai amor, me ajuda aqui, né, se tu organizar aqui a louça já vai ficar mais tranquilo pra mim. E aí ele vai lá, lava a louça, mas chega lá, tu vai, ai, ainda tá suja, não tá bom. E aí tu vai pra esse lugar o quê? Ah, deixa que eu faço. Aí daqui a pouco tu nunca mais pede ajuda. Deixa que eu faço isso aqui porque tu não limpa bem, tá cheio de sujeira. Só que esse lugar que tu tem que suportar o que ele pode fazer, porque por mais que fique uma louça lá suja, depois tu vai lá secar, tu, né, termina lá de dar uma ajeitadinha, mas pelo menos tu chega e não tá aquela sujeirada toda. Porque se a gente vai nesse controle de querer que o outro faça tão bem feito quanto a gente vai para esse lugar de cansaço, de sobrecarga, de eu querer fazer tudo, porque eu acho que ele não vai fazer tão bem feito como eu faço, não é assim? Só que enquanto a gente não der espaço para o homem ocupar o lugar dele, de fazer, de resolver as coisas, de liderar esse relacionamento e tu tomar frente de tudo, ele cada vez vai se acomodar mais na energia feminina. E aí cada vez mais tu tá no masculino e ele cada vez mais acomodado no feminino. E aí aqui desequilibra o relacionamento. É um lugar que também dentro da visão sistêmica existem 3 leis de ordens. E uma delas é a lei do equilíbrio. Então eu preciso vir dar um pouquinho, para depois o outro vir dar um pouquinho. E aí assim a gente vai equilibrando a relação. Porque só quando um faz, esse um ele vai se encher de raiva e daqui a pouco ele tá lá em cima cobrando o outro. Só eu faço e tu não faz. E o outro ele também se sente inferiorizado. Então às vezes ele tem até uma tendência a sair do relacionamento porque ele se sente diminuído. Nossa, essa mulher faz, dá conta de tudo e ele se sente aqui inferiorizado. É essa a palavra, tá? Então esse lugar que eu preciso suportar tá no meu feminino. Agora tá bem mais tranquila. Então é isso, Ellen. Porque se a gente não toma essa consciência e às vezes só fica julgando, apontando o dedo do outro, às vezes a gente se perde nesse relacionamento
Então, é esse lugar, eu acho que tu tava aqui desde o comecinho da live, de então olhar os teus processos, aonde que eu me perdi, o que que eu tenho que me curar, o que que eu tenho que me preencher, o que que eu preciso eu acolher a minha criança, o que eu preciso eu me valorizar para te resgatar o teu brilho, a tua potência, para te vir pro teu feminino. Então olha pro teu parceiro, confia que ele dá conta, porque muitas vezes a gente escutou das nossas ancestrais, de mães, de tias, não confia em homem, faz o teu dinheiro, e a gente acaba vendo os homens como inimigos. E aí é esse lugar que muitas vezes a gente não se rende, não se abre para aquilo que eles podem nos dar. Eu estava escutando uma pessoa falar e ela estava dizendo como tem aumentado a taxa de infertilidade, né? Muitas mulheres com dificuldade de engravidar, e ela estava trazendo o posicionamento dela dizendo, gente, eu sinto muito que isso é desse lugar, que as mulheres estão tão assim, nessa armadura, com dificuldade de receber aquilo que os parceiros têm para lidar. Se eu não aceito nada desse homem, como é que eu vou aceitar e me abrir para esse espermatozoide, né? Então, essa cura que nós mulheres precisamos, a maioria de nós precisa dessa reconexão do feminino, porque a gente sim tá cansada, sobrecarregada, porque a gente precisa desempenhar vários papéis, né? É a dona de casa, é a mãe, é a parceira, é a mulher, é a filha, né? Então, são muitos papéis, a gente precisa, tem que organizar o lar, tem que organizar o emocional da nossa família. Então, se a gente não vem para esse lugar de se encontrar, de se priorizar, de ter um momento só nosso, a gente se perde, a gente se desconecta da gente, a gente só se doa, e é esse lugar que daqui a pouco eu tô lá, na exaustão, né? Hoje eu atendi uma cliente que ela disse, Grace, tô aqui, tô até um pouco depressiva, que eu sinto que eu escuto as pessoas e eu não tenho ninguém para me escutar, tô fazendo força para me levantar da cama, para ir, porque tá difícil. Porque se perdeu de si. É nesse lugar que tá fazendo pelos outros, ou eu preciso provar que eu sou boa, porque tem uma ferida lá atrás, tem às vezes uma ferida de abandono, então eu me cobro essa perfeição e eu desconecto dessa leveza de ser quem eu sou. E eu fico me engessando para caber num padrão ou de mostrar que eu tô boa quando eu não tô bem. E onde muitas vezes eu precisava realmente, então, chorar, vivenciar essa tristeza, esse luto, seja lá o que eu preciso vivenciar para mim me reconectar e eu poder ficar bem, certo? Se não tiver mais pergunta, aí eu vou encerrando a live. Se alguém quiser perguntar, daí eu ainda fico mais um minutinho e respondo aqui e trago mais conteúdo para vocês. E aí, gratidão para quem estava aqui na live. Certo, meus amores? Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Conseguiram entender? Então, façam essa reflexão. Aonde vocês se perderam de si? E como eu falei, muitas vezes esse lugar que já foi lá na gestação, já foi lá na infância. É como se a gente, em cada fase, fosse se perdendo um pouquinho. E é esse lugar que daqui a pouco eu preciso, sair desse piloto automático, respirar para me encontrar. Então, às vezes é muito esse lugar de silenciar, de entrar em contato com a natureza, aonde que eu tô me doando demais, que eu talvez precisa me doar de menos, fazer menos, porque eu tô só fazendo para ser reconhecida, e aí nesse lugar é cansativo. Só quando eu tô inteira, eu tô bem, eu posso transbordar, mas quando eu faço as coisas porque no fundo a minha menina quer ser vista, fica cansativo. Quais são os lugares que eu preciso me posicionar, porque eu tô me perdendo de mim, eu tô dizendo sim quando eu gostaria de dizer não, eu tô deixando os outros pisar em mim, ou né, nesse caso hoje a minha cliente, eu escuto todo mundo, as minhas clientes, e depois eu não tenho ninguém pra me ouvir, e eu disse, pois é, e às vezes esse lugar
porque a gente se cobra esse lugar, eu tenho que escutar o outro, e talvez esse lugar que talvez essa cliente já reclamou uma vez, já reclamou duas, já reclamou três, e talvez esse lugar que, opa, eu já conversei, então se tu tá com tanta dificuldade, busca terapia, ou desvia o assunto. Vai falar lá da música do curso que tu fez, desvia o assunto. Porque também tem gente que vem só para jogar, né? Despejar o seu lixo emocional e depois a gente não sabe o que faz com aquilo. Então são todos esses movimentos que a gente vai se perdendo e que agora você toma essa consciência, opa, eu preciso me reencontrar com a minha essência, com os meus desejos, com quem eu sou. Eu preciso me posicionar sem medo se eu vou desagradar, porque a gente sempre vai desagradar, não tem como agradar todo mundo. Eu trago o meu posicionamento para que você possa resgatar o teu brilho, a tua essência. Quem não segue ainda, começa a seguir para receber mais conteúdos. Eu sempre posto trechinhos da live, ou quem quiser marcar o atendimento, tem o meu link lá na bio, tá? É só me chamar se quiser tirar dúvidas, quiser mais informações sobre o meu trabalho, me chama lá no link da bio, certo? Gratidão, meus amores, tenham uma linda noite. Simone, seguindo, adorei, gratidão. Obrigada, Simone. Faça esse movimento agora de se reencontrar aí as partes perdidas. Sempre que a gente toma acesso a um conhecimento, a gente vai identificando esses lugares que talvez a gente nem sabia que precisavam ser curados ou serem reencontrados. Ellen também, obrigada pela participação, tá, Ellen? Gratidão, meus amores, beijo grande.